gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Paz e bem, meus amados irmãos, boa noite a todos. Com muita alegria estamos aqui de novo, nesse domingo, dia do Senhor, dia 11 de julho, para falarmos um pouquinho sobre a vida e ensinamentos de São Francisco de Assis. Este é o nosso programa, Nos Passos de Francisco, que vai ao ar todo domingo, às 18 horas, aqui pela TV da Soledade. Hoje é um dia muito especial para nós cristãos, principalmente para nós franciscanos. Domingo, dia do Senhor, dia de voltarmos à casa do Pai, dia de entrarmos em sintonia com o nosso Deus, que deu tudo por cada um de nós. E hoje o Evangelho nos traz aquela passagem que muito marcou a vida de São Francisco de Assis. Estava São Francisco com os seus amigos, com os seus recém-convertidos, iniciando toda aquela vida revolucionária dos franciscanos. Francisco, que mais ou menos com 2 a 3 anos de conversão, ele já estava vivendo como eremitério dentro das ruínas de São Damião. Francisco, então, começou a visitar, começou como posso dizer, a reformar mesmo a Porciúncula, a igreja de Santa Maria dos Anjos. E nesta igreja, Francisco, ele escutou aquele evangelho que tanto marcou o início da vida franciscana, o início da vida dos frades franciscanos. Aquele evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que hoje, nesse final de semana, está nas nossas Sagradas Escrituras, na liturgia da Santa Missa. Ide, Jesus diz aos seus discípulos, ide todos, pregai o Evangelho, anunciar a boa nova, anunciar a todos os irmãos as maravilhas, Mas que todos os irmãos não levem consigo ouro, prata, nem 2 cajados, nem 2 túnicas. Que os irmãos saiam a si só e não possuam riquezas, e não possuam nada. Apenas testemunhem e pregue o Evangelho. E é exatamente esse sermão, é exatamente este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que Francisco ouviu atentamente, e após o término da celebração, ele foi até o padre e pediu para o sacerdote que lhe explicasse a riqueza deste Evangelho. E à medida que o padre ia falando novamente para Francisco, explicando essa passagem bíblica tão importante, essa passagem bíblica tão missionária, Francisco então profere aquelas palavras: é isto que eu quero para mim, é isto o que eu vou seguir. E é exatamente isso que Francisco deixa-nos como regra de vida para nós franciscanos, regra de vida para cada um que deseja seguir o reino de Deus. Nós vemos nesse Evangelho que uma realidade tão grande para nós católicos, que como enviados de Cristo, enviados a testemunhar o Evangelho. Não deveria ser para nós um espanto, como uma novidade. Esse Evangelho de hoje, já deveria estar na prática na vida de cada um de nós. Todos nós somos convidados a pregar, a anunciar, a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós somos convidados a poder proclamar as bem-aventuranças de nosso Senhor. Outrora, Francisco, quando escutou isso, ele já estava naquele início do primeiro amor, naquele início de sua conversão, numa busca radical ao Evangelho de Cristo. E ao ouvir essas palavras, Francisco rapidamente se identifica com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo estava falando. Francisco já se identificou com aquela palavra de tal forma, ele já se colocou na frente assim, e com aquelas palavras: é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para a minha vida. Francisco, naquelas palavras dele, onde ele dizia isso, ele já pensava em todos os seus seguidores, em todos os seus discípulos que estavam ali junto com ele já, aqueles primeiros irmãos.
E Francisco, já sabendo de tão grande era o mistério que Deus planejava para ele, Francisco naquele momento ele diz e abraça de tal forma que é isso que eu quero que você, frade menor, que você, clarissas, que você, membro da Ordem Terceira, quero que você siga, que você anuncie o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que você pregue a todas as criaturas, em todos os lugares. E aqui eu já entro novamente na fala de Santo Antônio, que você não pregue ali somente com suas palavras, que cessem as suas palavras, e que comece de fato as atitudes, que comece de fato as ações de transformação da nossa vida. E como Francisco diz logo em seguida para os seus irmãos, também está presente na nossa regra, na regra de vida dos franciscanos, que você vá a todos os lugares, pregue, anuncie e, se for preciso, use as palavras. Então, o testemunho de vida que cada um de nós somos convidados neste domingo, neste dia do Senhor, a proclamar com a nossa vida as maravilhas que nosso Senhor Jesus Cristo tem, está fazendo e ainda quer fazer em cada um de nós. Por isso, meus amados irmãos, neste início de reflexão, neste início de programa, eu convido você a ser uma verdadeira testemunha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, não tenhas medo, não tenhas vergonha, não pense nos obstáculos, não pense nas adversidades, não pense em tudo aquilo que você vai encontrar pelo caminho, que possa dificultar o seu caminhar. Não pense nisso, pelo contrário, tenha confiança que é o nosso Deus, tenha confiança que é o nosso Senhor, tenha confiança que Jesus está contigo e em cada momento que você estiver anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo que está te guiando, é o próprio Espírito Santo que está te conduzindo a proclamar as bem-aventuranças, a proclamar as maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você receba esse incômodo de nosso Senhor. Receba isso e que estas palavras no teu coração cause aquele desejo de mudança, cause aquela centelha de fogo do Espírito Santo, para que você possa proclamar, você possa anunciar com a tua própria vida as maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado irmão, nesta noite, neste dia, dia do Senhor, que a tua vida de fato volte para o nosso Senhor e que, a exemplo de Francisco de Assis, ao ouvir estas palavras do Santo Evangelho, você assuma isso para o teu coração, assuma isso para a tua vida, assuma isso para a tua história. E em você, por você, faça acontecer a maravilha de Deus na vida de tantos e tantos irmãos que hoje precisam de uma palavra, que hoje precisa de um consolo, que hoje precisa de um carinho, que hoje precisa de um testemunho. Seja você, meu amado irmão, seja você, minha amada irmã, testemunhas autênticas de nosso Senhor Jesus Cristo, a começar de mim, que todos nós tenhamos esse desejo ardente de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, independente do local onde estamos, independente da situação em que vivemos, independente da realidade onde cada um de nós está inserido, que possamos sim ser testemunhas, que possamos sim ser anunciadores, e que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo invada o teu coração. E é esse desejo franciscano de ser verdadeira testemunha de Cristo. Isso invada a tua alma, para que você a testemunhe e proclame as bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Conforme conversamos a semana passada, falamos um breve relato, um resumo muito rápido, da vida de Santa Clara de Assis. Iniciamos hoje um processo de pelo menos uns 4 ou 5 encontros neste mês de julho, desejando terminar com a novena e a festa de Santa Clara de Assis. Iremos nos preparar um pouquinho o nosso coração para poder compreender um pouco o significado desta, vamos dizer, esta menina que ali na inocência deu a sua vida, deu o seu ser, deu o seu tudo para nosso Senhor Jesus Cristo. E a Madre Clara, já
após a sua conversão, já após a estar no mosteiro, já após ter iniciado a obra das Clarissas, com tantos milagres, sinais e prodígios, ela veio mostrando para a gente que ela não era uma sombra do nosso pai seráfico Francisco. Pelo contrário, como falava semana passada, Clara e Francisco eram os dois lados da mesma moeda. Esta moeda que buscava o serviço de Nosso Senhor, que buscava se doar completamente a Jesus, que buscava ajudar Jesus vivo na vida do pobre, na vida do outro. E neste outro entenda todas as pessoas da sociedade, de todas as classes, todas as raças. Porque Francisco e Clara, eles atingiram de tal ponto a humanidade que eles já se universalizaram, né? Todas as pessoas de todas as religiões conhecem-nos. E este amor que eles têm, este respeito, são sinais de cura, milagres, prodígios. Por isso, meus amados irmãos, é tão importante a figura de nosso pai seráfico Francisco de Assis e assim dizer a nossa mãe seráfica, Santa Clara de Assis. Essas figuras maternas e paternas que nós possuímos dentro da ordem franciscana, que tanto nos impulsiona a buscar e a seguir a quem? A Jesus Cristo. Em momento algum de sua vida, tanto um quanto o outro, quanto Francisco quanto Clara, eles não buscavam a si mesmo, não buscavam as suas próprias ideologias, os seus próprios desígnios, não buscavam ali as suas riquezas. Eles simplesmente se abriram e se despojaram completamente para a vontade de Deus. Quão forte é isso, meus amados irmãos? Quão forte isso devemos colocar também em nossa vida. Não deixarmos que as nossas vontades vão além dos projetos de Deus. É engraçado, nesses dias ainda conversando com situações que foram acontecendo ao seio familiar, no dia a dia, é importante aquela música em que busque a Deus em primeiro lugar. Busque a justiça de nosso Senhor. Busque todas as coisas do Senhor, que o resto vai ser nos dado por acréscimo. E esta é a verdade que Francisco viveu, como já falamos em outrora em nossos programas, né? E esta é a verdade que impulsionou Santa Clara a se tornar Clara de Assis. A se tornar a primeira mulher a seguir nosso pai seráfico Francisco, cabendo a ela então fundar ali a Ordem das Damas Pobres, né? Mais tarde conhecida como as Clarissas. E essas damas pobres, damas da pobreza, transformou de tal forma a realidade de Assis que, como comentei com algumas pessoas, comentei com minha esposa, é impossível a gente estudar um pouquinho, ler um pouco mais sobre a vida de Santa Clara e não amar a figura de Santa Clara. É impossível a gente falar ali de São Francisco de Assis e a gente não falar de Santa Clara de Assis. É impossível a gente não falar da beleza, do amor, do desejo, do despojo que Santa Clara fez por nosso Senhor Jesus Cristo. Comecemos então o nosso relato baseado da mesma forma em que falamos sobre São Francisco de Assis, inspirados pelas fontes franciscanas e clarianas. Vamos colocar um pouquinho aquilo que é da boca dos próprios primeiros seguidores, tá? E na medida que nós formos falando, vamos conversando e vamos, acima de tudo, assimilando para a nossa vida essa realidade francisco-clariana. Vamos trazendo para a nossa vida esse termo tão importante, onde falaremos sobre Francisco e Clara, onde falaremos sobre Clara e Francisco. E nessa união desses dois, na união dessas duas almas sedentas de adoração e de entrega de nosso Senhor, deixaremos que o nosso coração também esteja sedento desta mesma graça, sedento dessa mesma presença, sedentos dessa mesmo desejo de buscar e servir nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, convido você a acompanhar comigo neste programa do dia de hoje e também aos próximos programas,
para darmos continuidade sobre a vivência, sobre a vida e os ensinamentos de Santa Clara de Assis. Apenas explicando, vamos entrar hoje nas fontes mesmo falando sobre a vida de Santa Clara, seu processo de conversão, que não foi muito difícil, e tudo que ela renunciou, que sim, isso foi muito difícil, renunciou para estar com o nosso Senhor. Depois falaremos um pouquinho sobre o processo de canonização após a morte de Santa Clara e entraremos nas suas cartas, que como falamos semana passada foram 4 cartas escritas às suas filhas e uma carta escrita à sua irmã. Depois que falarmos dessas cartas, vamos finalizar com alguns poucos escritos da Madre Clara. Espero poder finalizar isso tudo entrando no dia da festa de Santa Clara de Assis, que é no dia 11 de agosto. Deixa eu só olhar que dia, se vamos cair perto de um domingo, pelo menos, para a gente poder fazer já a festa, né, dela. E deixa eu só mudar aqui um segundo. Olha que maravilha. Vai cair numa quarta-feira, mas tudo bem. No dia 8 ou no dia 14 nós falaremos sobre a festa de Santa Clara e podemos nos preparar muito bem para isso. Certo? Agradeço a todos desde já pela companhia. Peço que aqueles que puderem e desejarem curtir e compartilhar esse nosso vídeo, essa nossa publicação, para que também outras pessoas possam assistir conosco. Como eu já falei em outros programas, para mim eu não me importo muito com as pessoas com a quantidade de pessoas que estão assistindo agora, porque eu sei que essa mensagem é para você. Eu sei que essa mensagem, que essa palavra, eu sei que a presença hoje desta oração é para você. E se você está aqui não é à toa. Se você está aqui é porque o Senhor te convidou a estar aqui hoje. E que você possa também ser um testemunho, um anunciador, um proclamador do Evangelho, também levando esta palavra e deste vídeo a todas as pessoas que procurarem, a todas as pessoas que precisam ter também um pouquinho da experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Logo no começo das fontes clarianas, já começamos a falar um pouquinho, e vocês vão perceber uma coisa que eu achei muito linda, que confesso que eu não conhecia. Eu vou ler primeiro. Admirável mulher Clara, pelo nome e pela virtude, da cidade de Assis, deu origem de sua herança uma estirpe assaz clara. Ela foi concidadã do bem-aventurado Francisco, primeiro na terra, depois com ele reinante no céu. Pai de Clara era cavaleiro, bem como todos os seus parentes de ambos os lados. E a sua casa era abastada de riqueza copiosa, seguindo o padrão local. Como falamos, eles eram totalmente ricos, tanto Francisco quanto Clara. A sua mãe, hortolana, que devia dar à luz a uma frutífera plantinha do jardim da igreja, ela mesma superabundava, não pouco, mas em bons frutos. Olha que legal. Embora submissa ao jugo matrimonial e ligada aos cuidados familiares, ela, a mãe de Clara, entregava-se todavia com todas as possibilidades aos serviços divinos, persistindo em suas obras de piedade. Devota, em verdade, chegou a atravessar o mar com os peregrinos, percorrendo aqueles lugares que o Deus homem consagrara com os vestígios sagrados, retornando então cheia de gáudio, cheia de júbilo. Depois, por causa da oração, ela dirigiu-se a São Miguel Arcanjo e, mais devotamente ainda, visitou os limiares dos apóstolos. Que mais? Que mais podemos dizer? Que mais podemos falar? Pelo fruto se conhece uma árvore, e o fruto é avaliado pela árvore. Já na raiz, foi precedida pela abundância do dom divino, para que no pequeno ramo se seguisse a abundância da santidade. Enfim, a mulher grávida, próxima do parto, orando atentamente ao crucificado, na igreja diante da cruz, para que a livrasse saudavelmente do perigo do parto, ouviu uma voz que lhe dizia: Não temas, mulher, porque salva parirás uma luz que vai iluminar mais claramente a própria luz.
instruída por este oráculo, mandou que a recém-nascida, renascendo pelo santo batismo, fosse chamada de Clara, esperando que se cumprisse de algum modo, pelo beneplácito da vontade divina, a claridade da luz prometida. Não temas, mulher, porque salva parirás uma luz que vai iluminar mais claramente a própria luz. Gente, é muito lindo. Isso merece muito uma reflexão. É muito linda essas palavras. Vocês podem ver que uma árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. Essa parábola que nosso Senhor Jesus Cristo usou em vários trechos do Evangelho é uma verdade que nós temos no dia de hoje. Não adianta a gente falar que nós somos cristãos, que nós somos isso, como aquilo, sendo que a gente não produz frutos. Até mesmo em trechos do Evangelho fala que uma fé sem obra não é uma fé válida. Toda a nossa fé, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós produzimos mesmo, na verdade, no dia a dia tem que ser frutos bons. Não tem como falarmos que somos cristãos, que somos católicos, que nós temos isso, que temos aquilo, que rezamos ladainhas, rosários, que participamos de orações, participamos de um monte de coisa na igreja, sendo que a nossa vida não produz frutos. E quais são os frutos? Lá em Gálatas nós vemos os frutos da carne são estes que todos nós já conhecemos. Mas os frutos do Espírito, a bondade, benignidade, benevolência, o fruto da caridade, que é o próprio amor, do respeito, o perdão, a paz entre todas as pessoas, uma paz que não gera guerra, que não gera discórdia, que não gera desunião. Assim, meus amados, a nossa vida precisa produzir frutos. A nossa vida precisa produzir frutos e esses frutos da nossa vida precisam ser frutos bons. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a vida? E o que adianta a gente possuir tanta riqueza, tantas coisas, sendo que o nosso dia a dia nós não produzimos isso e não geramos essas riquezas para o coração do outro. Não geramos essas riquezas para a nossa própria igreja. Por isso, meus amados irmãos, como a mãe de Clara, que possuía ali toda a riqueza, que possuía ali todos os bens materiais, porém ela se sacrificava para adorar a Deus. Mesmo sendo submissa ao seu matrimônio, mesmo vivendo ali tarefas do dia a dia, naquelas adversidades que todo matrimônio tem, ela saía e se entregava à obra de Deus. E assim, meus amados irmãos, depois de se entregar completamente ao Senhor e realizar por Ele grandes obras, ela produz o maior de todos os frutos. A sua própria semente da alma, o ramo, que nasceu dela, que é a própria Clara. E essa sementinha que vem para brilhar de tal forma o mundo, que vem para brilhar de tal forma a realidade local. E a Clara, que depois, como nós já sabemos hoje, 800 anos após todo o início e toda a vida franciscana, temos 800 anos de franciscanismo, vamos dizer, neste mundo. E assim, a Clara de Assis, ela revoluciona, juntamente com o seráfico Pai Francisco, a nossa história. Quais são os seus frutos? Fica a pergunta para a nossa reflexão. Seus frutos hoje são frutos bons? Para que possa dizer que você é uma árvore boa? Ou será que ainda estamos tentando mascarar a nossa realidade, mascarar o nosso dia a dia, sendo uma árvore boa que não produz frutos? E assim como nosso Senhor Jesus Cristo fez com aquela figueira, onde ele queria apenas um figo e ele não encontrou aquele fruto, e ele amaldiçoou aquela figueira para que ela não produzisse mais frutos. Será que nosso Senhor Jesus Cristo está satisfeito com os frutos que estamos apresentando para Ele? Será que nosso Senhor Jesus Cristo está satisfeito com aquilo que nós estamos entregando? Porque de graça nós recebemos e de graça devemos dar a Ele. Que neste domingo, dia do Senhor,
dia de voltar os nossos olhares a este Deus maravilhoso, que voltemos também olhares para o nosso, voltemos uma atenção especial para os nossos frutos, para que saibamos se aquilo que estamos produzindo são frutos bons, frutos do Espírito, ou são os frutos da carne, seguida e impulsionada pelos nossos próprios desejos. Continuando, apenas nascida, a pequena Clara começou a brilhar com luminosidade bem oportuna nas sombras do século. E mesmo em seus tenros anos, no início de sua vida, a resplandecer pela probidade dos costumes. De coração dócil, ela recebeu primeiro dos lábios da mãe um rudimento da fé, e ao mesmo tempo, inflamando-se interiormente e formando o espírito, este vaso, verdadeiramente puríssimo, revelou-se vaso de graça. De boa vontade estendia a sua mão aos pobres, e de abundância da sua casa supria a indigência de muitos. E para que seu sacrifício fosse agradável a Deus, ela subtraía ao próprio e pequeno corpo os alimentos delicados e, enviando-os a escondidas por intermediários, restaurava o estômago dos pupilos. Assim, crescendo com ela desde a infância a compaixão, ela nutria uma mente compassiva, comiserando-se dos mistérios dos míseros. Clara, ela, como a gente via mesmo, até mesmo muito semelhante à história de Francisco nesse aspecto, né? Clara, ela foi doutrinada na fé cristã, ela teve ali a primeira experiência, o primeiro contato com Deus, só que o que ela recebia, ela já passava para os irmãos. Ela muitas vezes tirava o alimento de si mesmo e dava o seu alimento para os seus irmãos. E ela fazia isso nas escondidas porque a família, a gente sabe que neste momento a família é muito opressora, né? A família, ela gosta de prezar e proteger muito o bem, a pessoa que temos. E não aceita muito compartilhar. Isso não é muito diferente da realidade que a gente tem nos dias de hoje. Uma analogia que a gente possa se fazer, não muito boa nesse momento, Francisco de Assis, quando ele possuía as riquezas, os valores, teve o mesmo conhecimento ali, a mesma inicialização cristã em sua infância. Logo em seguida, no início da sua juventude, Francisco, ele saía para se esbanjar, ele saía para festejar, ele saía para poder gastar com os amigos. Clara não. Clara guardava tudo para ela. É lindo que Clara, vou falar logo após, mas vamos adiantar um pouquinho. Clara, ela guardou tudo, inclusive a sua beleza, o seu corpo. Ela se privou de muitas coisas para permanecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela cultivava um empenho de amiga para com a santa oração, através da qual, muitas vezes orvalhada pelo bom odor, exercitando-se aos poucos na vida celibatária. Como não dispunha de contas, de terço, para dizer os Pai Nossos, usava um monte de pedrinha para montar a sua pequena oração ao Senhor. Quando, pois, começou a sentir os primeiros estímulos de amor santo, ensinada profundamente pela unção do Espírito Santo, julgou que devia ser desprezível a falsa aparência da flor da mundanidade e impor às coisas vis o preço da vieza. Por isso, sob as vestes preciosas e macias, conduzia escondido um pequeno cilício, e enquanto para o mundo florescia o exterior, no interior ela revestia-se de Cristo. Afinal, querendo os seus familiares casá-la noblemente, não concordou absolutamente, e dissimulada para mais adiante a união mortal, confiava a sua virgindade ao Senhor. Essas foram as liberações da virtude em sua casa paterna, essas as primícias do Espírito e os prelúdios da santidade. Transbordando em tantos perfumes, arguisas e celas dos aromas, embora fechada
evidenciava por si mesmo a sua fragrância. Sem o saber, começou a ser louvada pela boca dos vizinhos. É porque a verídica fama manifestava os seus atos secretos. A notícia de sua bondade se espalhou entre todos os povos. Gente, é muito lindo, porque Santa Clara ela se entregou a Deus completamente e ela não quis ter o convívio mundano, ela não quis experimentar as sensações da carne, ela não quis experimentar os frutos da carne. Clara não quis experimentar. Ela estava convicta daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo queria para ela. Ela estava convicta de sua vida ser entregue totalmente ao nosso Senhor. Mais uma vez eu apelo para nós. Onde está a importância do desejo de seguir nosso Senhor Jesus Cristo na tua e na minha vida? Onde está aquela convicção de ser cristão verdadeiro e entregar todos os problemas e dificuldades na mão do Senhor, na tua e na minha vida? Onde colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo? E mais uma vez eu apelo, quais são os frutos que estamos produzindo para que sejamos realmente uma árvore boa? Pensemos, refletimos juntamente com Santa Clara de Assis, para que a nossa vida, como aquela florzinha do jardim do Senhor, que outrora crescia com amor, podemos dizer, usando as palavras do Evangelho, em sabedoria, estatura e graça. Que assim também em nosso coração, o Espírito Santo possa fazer crescer o nosso desejo de buscar e anunciar o Evangelho, de buscar a Deus sobre todas as coisas, mas que sejam de fato, verdadeiramente, de fato, o centro da nossa vida. Ouvindo o nome do então célebre Francisco, olha, agora começa o encontro de Francisco e Clara, que como homem novo, renovava através de novas virtudes a esquecida via da perfeição, imediatamente ela desejava ouvi-lo e vê-lo. Persuadindo-lhe isso, o próprio Pai dos Espíritos, do qual já ambos, embora de modos diferentes, tinham recebido os primeiros impulsos. Ele, não menos tocado pela célebre fama de tão graciosa donzela, deseja vê-la e conversar com ela, para ver se, de algum modo, pudesse arrebatar do século mau essa nobre presa e reivindicá-la para o seu senhor. Uma vez que estava ávido de conquistas e viera para devastar o reino do mundo. Vai ele visitá-la e esta mais vezes visitar a ele, moderando, porém, a demora de suas visitas, para que aquela busca divina não pudesse ser percebida pelos homens, nem difamada pelas boatarias públicas, pelos boatos que todo mundo escuta. A moça, saindo da casa paterna, levando apenas uma única familiar companheira, às escondidas, encaminhava-se para as proximidades do homem de Deus, cujas palavras lhe pareciam chamas e as suas obras sobre-humanas. O pai Francisco exortava ao desprezo do mundo, demonstrando com linguagem viva que a esperança do mundo é árida e a sua aparência é enganadora. Instila-se em seus ouvidos as doces esponsais de Cristo, persuadindo-a reservar a pérola da pureza virginal àquele bem-aventurado esposo a quem o amor humanou-se. É muito legal a gente ver que Clara, ela saía às escondidas para visitar Francisco. Logo que ela começou a descobrir, a escutar aqueles boatos de Francisco que já estava espalhando por toda a região e depois disso se espalhou pelo mundo inteiro. Francisco, então, ele foi levando a ela esta palavra de renúncia, essa palavra de desapego, essa palavra de entrega total ao Senhor. Na santa pobreza, na vivência da castidade principalmente, deixando o seu corpo e a sua alma para Deus. E assim, Clara, humanamente falando, eles começaram a reduzir mesmo o tempo de encontro, porque, como acontece hoje no dia de hoje,
naquela época também aconteceria, a gente sempre tem as más línguas. A gente sempre tem aquelas pessoas para nos perseguir. Abra um parênteses, se você é católico, se você é cristão de verdade, que você participa da missa, reza, faz as suas ladainhas, seus rosários, tem os seus momentos de oração, e você não é perseguido, me desculpa, mas você está fazendo alguma coisa errada. Você não está seguindo o Deus verdadeiro. Porque na nossa vida sempre vai ter perseguição. Sempre teve, hoje tem e sempre terá. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo, ela é bombardeada o tempo todo por perseguições. Nós vemos em acontecimentos recentes agora, onde um padre foi falar contra uma ideologia que está sendo aplicada e foi bombardeado pela mídia. Então nós vemos essa realidade cada vez mais frequente na nossa igreja. Por isso, meus amados, aquilo que nós falamos é importante, porque temos sempre que anunciar, denunciar as coisas do mundo e pregar verdadeiramente o Evangelho. Por isso hoje nós somos convidados a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos convidados a anunciar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos quer falar. E Ele quer falar para todas as pessoas. Por isso não tenhais medo. Ah, mas eu não sei o que falar, disse o apóstolo, disse Paulo. Ah, eu não sei o que falar, pois não é tu que irás falar. Eu incitarei em ti o Espírito Santo, e é o Espírito que falará por vós. Assim na tua vida e na minha, quando falarmos e anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, esqueça tudo. Esqueça tudo, porque é o próprio Senhor que age por meio de nós. É o próprio Senhor que fala por meio de nós. É o próprio Senhor que anuncia por meio de nós. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, não nos apeguemos a coisas poucas, às coisas vãs. Deixemos que o próprio Espírito Santo conduza cada palavra que sair de nossos lábios, para que possamos proclamar verdadeiramente aquilo que Ele quer e não o que nós preparamos para nós. E assim, como Francisco e Clara anunciavam o Evangelho de Jesus, como Francisco e Clara proclamaram as maravilhas do Senhor, como Francisco e Clara denunciaram as artimanhas do demônio, assim no nosso dia a dia, assim na nossa vida, assim na nossa história, assim na nossa vida particular e na vida comunitária, precisamos testemunhar sim o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos testemunhar sim as misericórdias do Senhor. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, seguindo a palavra de Clara, que ali ela fugia e renunciava a tudo, inclusive a sua beleza, inclusive a sua virgindade. Ela deixou tudo para o Senhor. Que deixemos também para o nosso Senhor tudo o que somos hoje. Não sigamos instintos pagãos, não sigamos instintos do mundo, mas produzamos sim estes frutos de conversão, esses frutos de paz, esses frutos de restauração. Por isso, meus amados irmãos, inspirados na palavra de Clara, que renunciou tudo para viver a vida de clausura e entrega a Jesus, seguindo esta palavra, que o nosso coração também renuncie tudo para voltar ao Senhor. E finalizando já a nossa reflexão do dia de hoje, para que demorar se em muitas outras coisas? Instando o Pai Santíssimo, que agia habilmente como fidelíssimo padrinho, a Virgem não demora muito em dar o consentimento. Adveio-lhe então imediatamente a intuição dos gáudios eternos, diante dos quais o próprio mundo irá desprezar. Pelo desejo dos mesmos, ela lhe que fazia-se toda e pelo amor deles anelava pelas núpcias supernas. Incendiada, pois, pelo fogo celeste, ela desprezou de cima tão altaneiramente a glória da vaidade terrena, que já nada mais aprendia a pomba deste mundo. E também, abominando os atrativos da carne, propôs-se como prontidão a não querer saber nada do leito
das delícias, desejando fazer do seu corpo um templo só para Deus e esforçar-se por merecer com a virtude as núpcias do grande rei. Então, submeteu-se todo ao conselho de Francisco, estabelecendo-o como guia da sua direção depois de Deus. Quem não queria ter um guia espiritual, né? Um diretor espiritual como Francisco de Assis, né? É muita. Só de imaginar aquilo que Clara fez ali, vivenciando a sua vida com Francisco. É uma coisa muito linda, que a gente pode acreditar mesmo que é só por Deus. Que realmente é só por Deus. Desde então, faz pender a sua alma das sagradas exortações dele, acolhendo de um jeito tão caloroso toda a palavra que ele proferia acerca do bom Jesus. Agora, carregava com pesar o decoro dos enfeites do mundo, julgando todas as coisas que lá fora eles aplaudem como esterco, para poder lucrar-se com Cristo. Naquele momento, para Clara, já não bastava mais aquele encontro superficial. Para que demorar, já que a noiva espera? Para que demorar para se entregar ao nosso Senhor? Para que demorar se eu posso fazer isso agora? Então, Clara, a partir do momento em que ela consentiu, no seu coração ela aceitou ser submissa à vontade de Deus. Ela aceitou a se entregar completamente a este Deus. Ela começou então a seguir as palavras e conselhos de São Francisco de Assis. Até então, o pai seráfico, exortando ela a repugnar as coisas mundanas. Então, Clara, que possuía ali toda a beleza, toda essa pompas de glória que vestia uma jovem de Assis, ela era considerada uma das mais lindas de Assis, diz os próprios historiadores, né? Então, Clara, ela deixa tudo isso, toda essa pomba, considerando tudo isso que o mundo vê como beleza, como maravilhoso e etc., ela despreza tudo isso e considera como esterco, para que o tudo dela, o tudo de fato dela, fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Santa Clara, ela volta-se completamente para Deus. Que lindo isso, né? Quantas e quantas vezes nós ficamos presos nas nossas misérias, ficamos presos nos nossos egoísmos, ficamos presos dentro de nós mesmos. E Clara ali, ela foi uma menininha de Assis. Ela foi capaz de se despojar tudo e ir contra a sua família, ir contra toda uma tradição que existia na época. Clara então deixa tudo isso para poder seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Só mais um pedacinho para a gente finalizar. Imediatamente, para que o pó do mundo e posteriormente não viesse empanar o espelho da mente imaculada, ou o contágio da vida secular viesse fermentar os ázimos da idade, apressa-se o piedoso pai, Francisco, para retirar Clara do século tenebroso. Aproximava-se o solene dia dos Ramos, quando a jovem de coração fervoroso foi ter com um homem de Deus, para saber o que e como deveria fazer acerca de sua conversão. O bem-aventurado Francisco ordena que, no dia da festa, bem vestida e adornada, ela dirija-se para receber a palma, o ramo, juntamente com todo o povo, e que em seguida, à noite, saindo do castelo, converta o gráudio mundano no luto da paixão do Senhor. Chegando assim o domingo, a jovem, brilhando em festivo e esplendor no meio do grupo das senhoras, entra na igreja com os outros. Aí, como um digno presságio, aconteceu que, enquanto as demais pessoas acorriam para pegar os ramos, Clara, por discrição, permanecia imóvel em seu lugar. O pontífice, descendo pelos degraus, aproxima-se dela e põe nas palmas de suas mãos o ramo.
À noite, preparou-se para o mandato do santo, empreendendo a desejada fuga com honesta companhia. Como não lhe agradou, porém, sair pelas portas costumeira, com as próprias mãos e por uma força que lhe parecia admirável, abriu outra porta, obstruindo-a por troncos e pesadas pedras. Assim, abandonados casa, cidade e familiares, apressou-se para Santa Maria da Porciúncula, onde os frades, que diante do pequeno altar de Deus observavam as sagradas vigílias, eles receberam ela com luminárias a Virgem Clara. Logo neste lugar, abandonada a sordidez da Babilônia, deu ao mundo a líbelo de repúdio. Aí, depondo seus cabelos pelas mãos dos frades, abandonou-os variados enfeites. Nem convinha que à véspera dos tempos florescesse em outro lugar a ordem da virgindade, senão no palácio daquela que a primeira de todas e digníssima foi a única mãe virgem, dentro da igreja de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula. Este é aquele lugar em que a nova milícia dos pobres, pela condução de Francisco, empreendia os felizes primórdios, para que se visse com clareza que a Mãe da Misericórdia, paria em sua pousada ambas as ordens. Tendo recebida diante do altar da bem-aventurada Virgem as insígnias da santa penitência, e como se a humilde serva desposasse Cristo ante o leito nupcial desta Virgem, São Francisco levou-a imediatamente para junto da igreja de São Paulo, onde haveria de ficar até que o Altíssimo providenciasse outro lugar. Então, meus amados irmãos, nós vemos que começamos e encerramos esse nosso programa do dia de hoje falando da igrejinha da Porciúncula, Santa Maria dos Anjos. Nós vemos que, como outrora, Francisco teve ali o seu início da vida convertida, o início da vida dos franciscanos. Era tão lindo também poder ali iniciar a vida da segunda ordem franciscana, da Ordem das Clarissas. Como outrora Francisco iniciou ali a vida da primeira ordem, iniciou também a segunda ordem. E Clara, diante de um altar tão lindo, voltado para a Santa Mãe de Deus, ela pode também se despojar para o Senhor. Ela pode também se despojar para este Deus amoroso. Lindo isso, meus amados irmãos. E neste dia de hoje, neste domingo, em que a gente comemora mesmo esse Evangelho, nessa ligação tão providencial, em que o nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a sairmos em missão, anunciar o Evangelho, proclamar, testemunhar com as nossas vidas. Assim, Clara renuncia agora definitivamente, renuncia tudo o que ela possuía, desde sua beleza carnal até as suas riquezas materiais, família, casa e tudo, para poder seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Fica este apelo, este convite para cada um de nós, para que também nós possamos, como ela, dar o nosso sim a Deus, e neste sim ao nosso Senhor nos impulsionar como uma alavanca levando ao céu, e fazemos da nossa vida este encontro pessoal com Deus, este encontro pessoal com o outro. Anunciemos, testemunhemos, proclamemos, busquemos as maravilhas do Senhor e produzamos frutos. Lembre-se que uma fé sem obras é uma fé morta. Precisamos dos frutos, precisamos da obra, precisamos dos frutos do Espírito, precisamos do Espírito Santo. E que este mesmo Espírito possa nos conduzir, possa nos enviar, possa nos modelar, possa nos acompanhar em tudo o que formos fazer, anunciando em nós as palavras de Deus, proclamando em nós as maravilhas do Senhor. Meus amados irmãos, domingo, dia do Senhor, voltemos ao Senhor. Anunciemos e testemunhemos as maravilhas deste Deus, proclamamos as maravilhas do Senhor, voltemos para a casa de Deus. E assim,
Já finalizando este nosso encontro, este nosso programa, supliquemos que esse Senhor possa enviar sobre nós a sua bênção e a sua proteção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós o seu olhar e compadeça de nossa face. Que o Senhor de ti e de mim tenha misericórdia e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela companhia, obrigado por estar rezando conosco neste dia. Curta, compartilha, envia para todos os seus amigos este vídeo para que possamos anunciar também juntos as maravilhas do Senhor. Semana que vem voltaremos neste mesmo horário, domingo, às 18 horas, para mais um encontro nos Passos de Francisco e continuaremos meditando sobre Santa Clara de Assis. Agora já iniciando aquele processo de pós-conversão, onde ela vai sofrer as primeiras perseguições tão normais quanto nós seguimos, né? Estamos sofrendo hoje no dia a dia. Santa Clara vai recebendo tudo isso com os olhos voltados para o Senhor. Que assim como São Francisco e Santa Clara de Assis, o nosso coração possamos estar produzindo bons frutos. Voltemos ao Senhor. Paz e bem a você, meu amado irmão. Paz e bem a você, minha amada irmã. Permanecemos juntos em oração. Permanecemos juntos na graça de Deus. Tenham todos uma santa semana. Fiquem com Deus. Paz e bem. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo